Hello, let's start one more class. Olá, vamos começar mais uma aula. Be welcome, seja muito bem-vindo. E na aula de hoje nós vamos falar sobre um assunto muito legal. Às vezes as pessoas ficam preocupadas e falam, Eric, como eu posso aumentar o meu vocabulário? Como eu posso melhorar o número de palavras que eu sei em inglês? Será que eu vou ter que ler o dicionário? E muitas vezes esse é um problema que fica passando na mente das pessoas. Mas eu quero te mostrar hoje como, aplicando alguns princípios simples que a gente pode tirar da nossa língua mãe, a gente vai conseguir aumentar o nosso vocabulário no inglês sem muito sacrifício. E aí depois, com o passar das aulas, das atividades, das coisas que a gente vai tendo de contato com o inglês, a gente vai terminando de fazer essa construção do nosso vocabulário. Mas esses primeiros princípios vão ser um pontapé inicial muito legal para nós, porque eles vêm da base que a gente já tem, daquilo que a gente já conhece, e você vai ver como é simples conforme a gente for passando por ele. Esses princípios que eu vou te mostrar aqui hoje, eu vou deixar lá na descrição, no final desse vídeo, para que você possa fazer o download e rever esse material. Você consegue rever sempre aqui no vídeo, novamente, consegue assistir a aula mais uma vez, mas eu vou deixar disponível para download o link para que você possa baixar e aumentar também o seu vocabulário, ok? Então vamos lá, vamos partir para a solução, para a parte prática de que princípios são esses e como nós podemos melhorar, aumentar o nosso vocabulário. Eu vou compartilhar minha tela aqui com você. Perfeito. Deixa eu só... Ok, deixa eu ver se estamos todos na mesma tela. Estamos sim, agora sim. Maravilha. Ok, perfeito, aqui estamos na tela, direto no princípio número 1. Então tem uma parte de introdução, tem conteúdos antes, mas eu quero ir direto para essa parte do primeiro princípio para a gente ser mais prático. Então eu vou começar mostrando aqui para vocês, ó, a palavra em inglês professor. Ela é fácil de reconhecer. E existe, Eric, algum princípio por trás disso? Sim. O inglês tem muito mais palavras com consoante dupla, por isso é fácil deduzir que intelligent é o mesmo que inteligente. Da mesma forma, as próximas palavras não lhe darão nenhum problema. Note que o português e o inglês têm quase sempre dois S's. Por exemplo, assimilate, assimilar, association, associação, attention, atenção, attack, ataque, abdication, abdicação, collaboration, colaboração, colossal, colossal, commercial, comercial, communication, comunicação, dollar, dólar, ecclesiastical, eclesiástico, effect, efeito, efficiency, eficiência, ellipse, elipse, essential, essencial, fallible, falível, glossary, glossário, gorilla, gorila, illegal, ilegal, illusion, ilusão, collision, colisão. E aí a gente tem mais uma continuação que é o outro lado. Eu não quero passar palavra por palavra agora com você. Eu quero te mostrar os princípios. Então esse primeiro princípio está ligado aí às palavras semelhantes. Eu quero aproveitar para te dar duas dicas legais de pronúncia. Então as palavras que são terminadas em T-I-O-N no inglês vão ficar com esse som de shon no final. Association, abdication, collaboration. E as palavras terminadas assim, deixa eu só localizar ela aqui, L-E, elas ficam com esse som de O. Fallible, table, que a gente conhece, que é mesa, apple, que é maçã, então L-E fica com esse som de O. Essa é uma dica extra de pronúncia. Princípio número 2. Com esse princípio, você ficará feliz em saber que, literalmente, milhares de palavras em português são idênticas ou quase idênticas ao inglês. Por exemplo, essas estão sem a tradução porque elas são óbvias para nós. Abdomen, general, marginal, inferior, hotel, banana, final, individual, dental, canal, special, taxi, zebra, division, e as que não estão com fundo amarelo, abrasive, invasion, bovine, genial, hospital, xerox, total or total, elephant.
e assim sucessivamente. Então, quando essas palavras nos ajudam muito, quando nós vamos ver um texto, quando tem alguém falando conosco, essas são palavras que são fáceis da gente identificar e através delas compreendemos o contexto, a mensagem, aquilo que está sendo dito. Então, mesmo que tenham palavras novas, nós conseguimos. Por exemplo, se eu ler para você, the operation is necessary. Então, operation é operação, necessary, necessária, the, fácil. A gente tem aqui dentro do próprio guia o a, o, dizendo que a operação é necessária. Então, fica fácil da gente compreender o contexto, principalmente quando a gente pega as palavras principais. Princípio número 3. Muitas palavras em inglês são idênticas ao português, com exceção da última letra. Portanto, acredito que você não terá problema em encontrar o significado destes exemplos. The document, the anniversary, the republic, the center, the medicine, the rose, the cabin, absolute, absurd, the accident, the agent, alphabetical, brilliant, caravan, complete, e assim sucessivamente. Então, o de, a gente já viu aqui que é a ou o. É a mesma palavra usada para o masculino e para o feminino. E as outras palavras só mudam o final para o português, as últimas letrinhas. Então, também a gente tem facilidade de reconhecer e de usar esse vocabulário. Eric, ok. Então, eu não vou fazer todas as palavras porque você tem um material para depois você poder rever, poder reler ou através do vídeo ou baixando, fazendo o download desse arquivo em PDF para aumentar, melhorar o seu vocabulário. Princípio número 4. A palavra operation dá uma boa dica de como dois idiomas, inglês e português, divergiram, também conhecido como a teoria do dialeto. Eric, tem um princípio envolvido nisso? Tem sim. Há um princípio envolvido chamado de, o inglês normalmente tem um T, onde o português tem um C ou um cedilha. E onde há um ion, substituímos por ão. Munido desta informação, você pode entender uma sentença completa. Vamos lá? É mais fácil a gente ver a frase do que ler aqui o princípio. The condition of the patient is grave. The condition. Então, a gente troca esse shun por são. Então, a condição of the patient, onde tem os T's, a gente vai trocar por C. Do paciente is grave. Então, fica muito fácil da gente entender que a condição do paciente é grave. Palavras semelhantes. E esse princípio número 4 que a gente acabou de ver, da troca do ion, onde a gente viu operation, trocamos o ion por ão, e o C e o C cedilha no lugar do T. Então, operation vira operação. The condition vira a condição. Patient, a gente já viu lá, trocando T por C, paciente. E grave, palavra bem parecida com o português, só muda a pronúncia, grave. E a gente vai ter milhares de palavras que seguem este mesmo princípio. Vamos conhecer algumas delas? Vamos lá. The nation, a nação. The function, a função. The intuition, a intuição. Adaptation, a adaptação. Ambition, ambição. Appreciation, apreciação. Condition, a gente acabou de ver, condição. Conversation, conversação. Corporation, corporação. Edition, edição. Reception, reception, recepção. Obligation, obrigação. Eruption, erupção. Action, ação. Collection, coleção. Distraction, distração. Destruction, destruição. E aí temos mais o outro lado aqui, depois você consegue rever. Princípio de número 5. Grande quantidade de palavras que iniciam com E no português perdem o E no inglês. Então, vamos lá. A gente vai cobrir a parte do português, ou você pode fazer isso depois, tampando o português. Então, antes de olhar aqui na coluna em branco, vamos olhar a coluna em amarelo, né? Com esse fundo amarelo, com esse fundo bege. Então, a gente vai acrescentar um E antes desses S's aqui, e aí a gente vai conseguir entender com facilidade quais são as palavras no português. De statue, Scandinavia,
scarlet, Spain, the spasm, the sponge, stupid, the space, the scale, stupendous. Então, the statue, a estátua, Escandinávia, Escandinávia, scarlet, escarlate, Spain, Espanha, the spasm, o espasmo, the sponge, a esponja, stupid, estúpido, the space, o espaço, the scale, a escala, stupendos, estupendos. Pegando a frase aqui, the student is amorous. O, que a gente já viu que é a ou a, tanto faz. Então, a estudante ou o estudante is amorous. É amorous. Isso aí, amoroso. Eric, como eu vou saber se é o estudante ou a estudante? Vai depender do contexto. Se eu estou falando e apontando para uma jovem, você vai saber que é a estudante. Se eu estou falando e apontando para um homem, para um jovem, você vai saber que é o estudante. Então, de acordo com o contexto, ou para quem eu estou apontando, o que está aparecendo no momento da fala, a gente consegue saber se é masculino ou feminino. Ok? Vamos lá para mais um princípio. Princípio número 6. Os, ou ose no inglês, é diretamente associado com oso em português. Vamos ver os exemplos que fica bem mais fácil para a gente entender. Precious, que é o os, vai ficar no português precioso. Verbose, ouse no inglês, verboso no português. Anxious, ansioso. Marvelous, maravilhoso. Curious, curioso. Devils, tortuoso. Ingenious, ingênuo ou ingenuoso. Monstrous, monstruoso. Nebulous, nebuloso. Numerous, numeroso. E assim sucessivamente. Então a gente pega as palavras com esse ous no inglês e o ous no inglês também vai ficar o oso do nosso português. Eric, mas eu conheço algumas palavras que fogem um pouquinho desses exemplos que a gente viu aqui. Então, toda regra, ou quase toda regra, tem exceção. Mas é muito mais fácil a gente se prender ao princípio e aumentar o nosso vocabulário, e conforme a gente vai tendo aquele outro contato que eu citei lá no começo da aula, eu vou vendo filmes, séries, músicas, eu vou usando o inglês no meu dia a dia, eu vou acostumando com as exceções. Hoje eu não fico mais pensando se uma palavra é exceção ou não, ela simplesmente flui naturalmente de mim. Então eu aumento muito mais o meu vocabulário me baseando nos princípios do que se eu ficar focado em decorar somente as exceções, ok? Vamos ver mais um exemplo. The flowers are in the park. As flores estão no parque. Esse é mais um simples exemplo que vai te ajudar a avançar no aprendizado. Vamos lá. Além de ensinar que in é em, ela abre dois princípios. Os plurais são quase sempre do mesmo jeito que no português. A gente acrescenta o S ou o ES. As exceções a gente vai ver depois. E vamos lá. Primeiro princípio. Flower. Quero colocar no plural. Flowers. Student. Students. Condition. Conditions. Calls. Calls. Month. Months. Fruit. Fruits. Grape. Grapes. Studio. Studios. Paper. Papers. Perfeito, vimos o plural. Eric, qual é o segundo princípio? Se park é o mesmo que parque, podemos assumir que o que, né, o QU, pode ser escrito como K. Isso não se aplica somente ao K, mas também ao CH em casos como de chemist. Vamos ver as palavras, vamos ver os exemplos. Então, trocamos o QU por K. De quiosque. O quiosque. De ski. O esqui. Anarchy. Anarquia. Então, a gente tem o K ou o CH. The jacket. A jaqueta. The machine. A máquina. The chemist. O químico. The skiff. O esquife. The tank. O tanque. The block. O bloco. The packet. O pacote. Então, como eu já te disse,
Obviamente, nem todos esses princípios e associações funcionam o tempo todo. Por exemplo, bank significa banco. E não vai ter o QU aqui. Portanto, vemos claramente que o K foi substituído no português pelo C. Vamos ver outros exemplos? The quantity of cement is enormous. O que significa isso? Exatamente, a quantidade de cimento é enorme. Mais um princípio, o princípio de número 9. Veja aqui o QU com K ou CK. Vamos lá, vamos ver como fica. Quadrangular. Quadrangular. Decora. A cota. De quadrante. O quadrante. De Equador. O Equador. The quartz. O quartzo. The quarantine. A quarentena. Questionable. Questionável. Quadruple. Quádruplo. Quality, qualidade. Quarter, quarto. Não o quarto onde a gente dorme, mas um quarto, 2 quartos. The question, a questão. Eloquent, eloquente ou elo. Princípio número 10. A gente tem, esse é muito legal, a gente vê muitas vezes, presta atenção que esse princípio ele é uau, esse ajuda muito. Os finais TY ou ITY no inglês são equivalentes ao DAD do nosso português. Então vamos lá, vamos ver como funciona. Authority, autoridade. Capacity, capacidade. University, universidade. Community, comunidade. Elasticity, elasticidade. Cavity, cavidade. Deity, deidade. E assim sucessivamente. Nós vamos ter aqui algumas exceções, como eu te disse, mas o número de palavras que segue a regra é infinitamente maior que as exceções. Vamos lá? Algumas vezes o NES pode ser encontrado no lugar do TY. Então, o mesmo princípio, só que a gente substitui por NES. Por exemplo, aggressiveness, a agressividade. Acidousness, a assiduidade. Weakness, pode ser uma debilidade, ou a palavra também pode ser conhecida como fraqueza. Vamos lá, eu quero te mostrar mais alguns ainda. Princípio número 11. Muitas vezes, quando um Y aparece em uma palavra, é possível trocá-lo por I no português, pois o Y não se encontra ou não se encontrava no nosso alfabeto oficial. Então, vou pegar aqui algumas dessa lista. The cycle, o ciclo. The cynic, o cínico. The dynamite, a dinamite. The gymnasium, o ginásio. The hybrid, o híbrido. The hymn, como se fosse com esse som de R mesmo, o hino. Lyrical, é lírico. E assim sucessivamente. Ok? Deixa eu voltar a tela aqui para mim um pouquinho. Maravilha. Perfeito. Então, como eu disse, eu te mostrei aqui alguns princípios, 11 princípios a gente viu juntos aqui. Nesse documento nós temos outros princípios. Mas eu quero fazer o seguinte, eu quero que você tenha em mente como eles funcionam, da forma que a gente viu aqui. Você pode rever o vídeo, pode ouvir de novo, pode prestar atenção. Você pode também fazer o download no link que vai ficar disponível aqui no final desse vídeo, para que você possa ter ele escrito e possa rever, possa criar frases suas utilizando esses princípios. Essa é uma sacada muito legal. Eric, eu vi um princípio aqui e eu gostei. Ok, então eu vou pegar algumas frases aqui, algumas palavras em inglês que estão nessa lista de princípios e vou criar frases utilizando-as para que eu tome posse, para que eu domine, para que eu memorize esse vocabulário. Essa é uma dica muito legal. E tem uma pessoa também fazendo uma revisão, principalmente na parte em português desse material. Então, ele vai estar disponível também
daqui mais alguns dias, revisado em português, provavelmente a partir de amanhã. Mas se você já quiser baixar agora o inglês, eu te recomendo baixar, porque você vai conseguir entender. Tem alguns errinhos ali de acento, algumas coisinhas no português, que eu percebi enquanto estava preparando essa aula, mas como não dava tempo de alterar o arquivo, eu trouxe ele assim mesmo para você, porque você consegue aprender o inglês. Só estou te avisando de antemão, né, com antecedência, para que você não fique preso a isso, e sim nos princípios para improve your vocabulary, para aumentar o seu vocabulário. Ok? That's it for today. É isso aí por hoje. Se você fizer o download do arquivo, você vai ver que tem mais alguns princípios que a gente não compartilhou aqui nessa aula, para que você possa rever depois com mais calma e tomar posse desse vocabulário. É isso aí. See you soon. Te vejo em breve. God bless you. Deus te abençoe. Bye, bye. Tchau, tchau. Clique no link abaixo agora e receba grátis o e-book dos 15 princípios para dobrar o seu vocabulário em inglês.